Voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da JUF, o juiz federal Antônio César Bolcheneck. Presidente, ao longo desses 2 anos da sua gestão, foram muitos avanços. Agora nós poderíamos também destacar aqueles avanços legislativos. A JUF tem uma presença muito importante na discussão das novas leis, né? Nós desenvolvemos a chamada Agenda Positiva da JUF, na qual recolhemos sugestões, considerações, opiniões dos magistrados federais e procuramos levá-las aos órgãos competentes. E essas sugestões, na sua maioria ou na grande parte, são dirigidas ao Legislativo. Depois disso, nós também realizamos a elaboração da Agenda Político-Institucional da JUF, na qual nós condensamos essas ideias e as opiniões também dos projetos de lei em tramitação, as opiniões da associação, para que nós possamos levar esse entendimento aos parlamentares. Então, nesse sentido, seja pela agenda política institucional, sendo pela agenda positiva da associação, nós podemos recolher elementos de todos os juízes federais brasileiros e participar ativamente do processo legislativo, seja por meio de notas técnicas elaboradas e apresentadas nos projetos, a participação em audiências públicas realizadas no parlamento e também com a apresentação de projetos de leis importantes para a sociedade. Destaco o projeto de lei que apresentamos ao Senado Federal, que levou o número 402 do ano de 2015, que tratou da possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. Esse projeto não foi aprovado, mas certamente colaborou no debate ocorrido na sociedade que levou à reformulação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade da aplicação desse entendimento. Então este é um exemplo, entre tantos outros, do que a JUF atua, seja na fase anterior ou seja na fase do processo legislativo, no sentido de levar as experiências dos magistrados federais para que sejam, então, objeto de debate democrático no parlamento brasileiro. Sim, mas esse tema ainda continua em discussão, ou seja, esse projeto da JUF continua sendo discutido no Senado Federal. Mas gostaria que o senhor explicasse exatamente do que se trata. Ele antecipa a execução da pena antes do trânsito em julgado, seria isso? A execução provisória da pena era permitida pelo Supremo Tribunal Federal até 2009. Então, nesse período de 2009 a 2016, não ficou possibilitada mais pela decisão do Supremo. Agora o Supremo Tribunal voltou atrás em relação a esse encaminhamento. O projeto de lei 402 de 2015, que tramita no Senado Federal, ele estabelece algumas condições em crimes graves em que já é possível a decretação da prisão preventiva após a condenação à segunda instância, com efeitos práticos semelhantes com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do Supremo é em relação à legislação, ao entendimento, à interpretação, à aplicação. E esse projeto é uma deliberação que pode ser tomada pelos deputados e pelos senadores no sentido de ajustar a legislação que existe sobre o tema. Eles não são incompatíveis, mas chegam ao seu efeito prático ao final ser equivalentes. Ou seja, diminuir a sensação de impunidade. Justamente, tanto um quanto o outro visa, sobretudo, diminuir a sensação de impunidade e especialmente nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Presidente, além do Legislativo, a JUF também tem atuado e atua na sua gestão em outros 2 fóruns importantes, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal. A JUF possui assento no Conselho da Justiça Federal e também participa e pode opinar e falar em todas as questões discutidas no Conselho Nacional de Justiça. Esses 2 conselhos são importantes porque tratam das questões administrativas e de questões fiscalizatórias e correcionais dos juízes. Então, a associação tem e desempenha um papel fundamental em relação ao trabalho realizado nesses 2 conselhos, justamente levando a posição dos magistrados federais, fazendo as defesas da instituição, a defesa da categoria e também apresentando sugestões daquela, por exemplo, agenda positiva e tantas outras que os juízes federais podem contribuir para o aprimoramento e aperfeiçoamento da jurisdição e do sistema de justiça. Presidente, ao longo de sua gestão, a JUF também investiu muito em fóruns de discussões, debates e concursos. Por quê? É para melhorar a capacitação e qualificação dos juízes federais? A associação sempre teve um papel de defesa da instituição e defesa dos magistrados. Mas nós entendemos que o papel da JUF hoje é maior do que isso.
e, portanto, nós já tínhamos algumas experiências como o Fórum Nacional dos Juizados Especiais e o Fórum Nacional dos Juizados Criminais, e essas experiências foram muito positivas e produtivas e reconhecidas por todo o sistema de justiça. Então nós resolvemos também ampliar a qualificação e a capacitação dos nossos juízes federais para que a partir destes fóruns agora de execução fiscal, de conciliação, mediação e também de gestão e planejamento estratégico, nós possamos ter novas ideias e que essas ideias possam ser disseminadas para outros cantos do Brasil e por toda a Justiça Federal brasileira, de modo que nós possamos ganhar em efetividade, tanto em direito processual e material, mas também em gestão do Judiciário Federal. Então, nesse sentido, nós criamos esses novos fóruns, implementamos essas novas práticas e, sobretudo, queremos que os juízes federais sejam capacitados e que as boas experiências possam ser levadas para todo o país. Inclusive, essa questão das boas experiências veio também por meio do concurso também que a JUF realizou. Paralelamente ao FONAGE, o Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia do Judiciário, nós estamos realizando o primeiro prêmio AJUF de boas práticas de gestão, justamente para que possamos tomar conhecimento de todas as experiências que existem no Brasil, na Justiça Federal em especial, e que essas experiências possam ser replicadas nas outras unidades. E o que a JUF fez ao longo da sua gestão para levar para a sociedade algo mais prático? Nós replicamos a cartilha de direito previdenciário que estabelece os direitos previdenciários das pessoas e fizemos então uma nova publicação. Retomamos o projeto Expedição da Cidadania, onde que nós levamos os direitos às populações menos favorecidas, em regra ou em geral próximas às comunidades ribeirinhas dos grandes rios brasileiros. São pessoas menos favorecidas, que têm um contato menor com os órgãos públicos e muitas vezes nem conhecem os seus direitos. Então esse projeto é de suma importância, nós fizemos 2 edições e é tão importante que a ONU, a Organização das Nações Unidas, é parceira desse projeto e também nós assinamos a partir dele um convênio de cooperação internacional para que a Expedição da Cidadania seja levada a outros países como uma experiência de sucesso. Ok, presidente, vamos fazer mais uma pequena pausa. Eu converso aqui no estúdio com o presidente da AJUF, Antônio César Bolchenek. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.